Meus queridos irmãos e amigos, eu quero saudá-los com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer da minha imensa alegria de poder compartilhar com vocês a santa e poderosa palavra do Senhor para as nossas vidas. O texto que eu escolhi para a nossa mensagem de hoje é um texto muito conhecido que está presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos 9 a 14. Lucas 18, do 9 ao 14. O tema da nossa mensagem de hoje é: em quem você confia para a sua salvação? Diz o texto sagrado: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Convido você a orarmos nesse momento. Querido Deus, eu quero, antes de tudo, te louvar, porque o Senhor nos concede estes recursos para que a tua palavra seja pregada, anunciada, para as pessoas, ainda que não pessoalmente, mas através desses meios que o Senhor providenciou para que nós pudéssemos nos comunicarmos nesses dias difíceis de pandemia que o mundo tem colhido, que o mundo tem vivenciado recentemente. Peço ao Senhor que esteja abençoando as famílias que estão assistindo esse vídeo nesse momento, adentrando os seus lares, trazendo paz, esperança e alegria e movendo os seus corações na direção da glória do Senhor, movendo-os a terem comunhão contigo e estimulando-os pelo teu Espírito a te buscarem mais intensamente. Assim eu oro e peço a tua direção para a mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler está registrado no Evangelho de Lucas, conforme nós acabamos de mencionar. Lucas é um evangelista bem interessante em relação aos outros 3 evangelistas. E o que torna Lucas assim interessante no sentido que eu quero compartilhar é que Lucas ele produz o seu evangelho, essa é a primeira característica, com base em uma apurada investigação que ele faz acerca da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus. Lucas ele reuniu informações, ele pesquisou fontes, ele se utilizou do Evangelho de Marcos como base e entrevistou pessoas, fez de fato um apanhado de informações para registrar a vida do nosso Senhor Jesus, onde ele dedica parte da infância de Jesus no seu Evangelho e outra parte o ministério público do nosso Senhor Jesus. Outra característica é que Lucas era um homem estudioso, Lucas era um médico e era um homem que gostava bastante, tinha uma visão mais aprimorada das coisas e gosta de trazer detalhes que não se vê com muita clareza em outros evangelhos. E uma terceira característica é que esse evangelho não foi produzido inicialmente para um público, uma grande quantidade de pessoas, mas foi endereçado a um certo senhor chamado Teófilo, que
é tratado pelo título de Excelentíssimo, indicando assim que se tratava de uma autoridade política, governamental daquela época, institucional, e que certamente desejava saber quem era Jesus. Portanto, quando você lê o Evangelho de Lucas, você está sendo, de certa maneira, como Teófilo, discipulado, ensinado sobre Jesus e sobre a vontade de Jesus para a sua vida. É um excelente ponto de partida para você que quer conhecer melhor essa figura extraordinária da história, que é Jesus, mas que não é apenas uma figura da história. É Deus que se fez homem e habitou entre nós. Lucas, então, em seu evangelho, ele traz muitos relatos sobre a vida de oração de Jesus e o ensino de Jesus sobre a oração. E esse é um dos textos que Jesus está ensinando sobre oração, e o ensino foi registrado por Lucas. A passagem que nós escolhemos expor hoje trata-se de uma parábola. E aí você já ouviu essa palavra muitas vezes, mas talvez não saiba dizer o que é uma parábola. Uma parábola, meu querido, é uma ilustração, um exemplo ou uma comparação. Jesus gostava de tomar exemplos do dia a dia de sua época para ilustrar as grandes verdades espirituais. E o propósito dessa parábola é confrontar aqueles que confiam em si mesmos para a salvação e se justificam a si mesmos, tentam se justificar a si mesmos por suas obras, a tal ponto de não amarem o próximo ou de desprezarem o próximo. Isso já nos é revelado bem aí no versículo de número 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Meus amados, vamos dizer assim, os objetos do ensino de Jesus nesse texto eram provavelmente os religiosos de sua época. O texto vai confrontar especialmente os fariseus, que foram uma seita judaica muito importante naquele período. Os fariseus surgiram no período interbíblico, nos 400 anos de silêncio, e surgiram com o propósito de preservar a palavra de Deus e estudar essa palavra. Porém, eles se desviaram do seu propósito original pouco a pouco, de maneira que os fariseus eram líderes religiosos que, de fato, se aprofundavam na palavra, mas não entendiam bem a palavra, e eles então tinham interpretações erradas da palavra de Deus, mas acima de tudo, eles se consideravam muito bons. Eles se consideravam perfeitos e justos por causa das obras que eles realizavam. E Jesus então vai contar um exemplo para confrontar aqueles religiosos que julgam que serão salvos pelas obras que eles fazem. E eu aproveito então já para aplicar isso à sua vida e dizer que se você acredita que entrará nos céus, ou que adentrará a presença de Deus, ou que obterá salvação por causa das obras que você está praticando, e você deposita sua confiança para a salvação nestas obras, eu quero dizer que você está incorrendo em vários erros. O primeiro é que nossas obras, ainda que sejam importantes, não têm poder salvífico. Elas não podem nos salvar. O outro erro é que elas acabam quando nós depositamos o coração da gente sobre as obras tendem a nos tornar legalistas e mais, as obras tendem a nos tornar orgulhosos, como se nós fôssemos merecedores de salvação pelos nossos méritos. Então, ainda que você tenha alguma atitude no seu jeito de ser, marcado por humildade, a forma de falar é simples, o jeito é simples, mas se você está confiando nas tuas obras para a tua salvação,
você está tomado de uma certa arrogância e eu quero te dizer que as tuas obras não podem te levar para o céu. Não são as obras que nos salvam, mas sim a graça de Deus. Claro que um coração alcançado pela graça jamais será um coração que não produz obras para a glória de Deus. Mas não são as obras que produzem a fé, mas sim a fé traz consigo as obras. Vamos então olhar esse texto e ver algumas questões acerca dessa confiança para a salvação. Jesus começa a contar a história de dois homens. Jesus diz que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Jesus coloca dois homens muito diferentes com intenções muito semelhantes. Jesus coloca na sua história os fariseus, que já explicamos que se tratavam de pessoas que tinham uma certa religiosidade bem intensa, mas que confiavam em si mesmos para a salvação, e do outro lado Jesus coloca um publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Eram oficiais do governo muito detestados pelo povo judeu, porque cobrava impostos do povo para dar a Roma, que era agora quem dominava o povo judeu, e, além disso, eles todos, via de regra, eram considerados desonestos. Por quê? Porque praticavam o suborno, aceitavam os subornos para poder fazer vistas grossas a algumas coisas e costumavam embolsar parte do dinheiro. Então eram homens extremamente mal vistos naquela sociedade, não só pelos religiosos de plantão aqui, mas até mesmo pela sociedade como um todo. Eles eram mal vistos porque, apesar de ganharem bem, eram desonestos. E esses dois homens resolvem ir ao mesmo lugar, ao templo de Jerusalém. E ali eles têm a mesma intenção, que é orar. Jesus deixa isso muito claro. Subiram ao templo com o propósito de orar. De um lado, nós temos o fariseu, do outro, nós temos o publicano. E o verso 11, então, vai nos falar acerca da conduta do fariseu. Ouçam vocês. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Até aqui. O que você pode notar na postura desse fariseu? O Senhor Jesus nos conta que ele ficou em pé ali e ele orava de si para si mesmo. E isso já nos revela que aquele fariseu, ele não estava tendo uma atitude sincera de oração. A oração é conversar com Deus, é derramar a alma diante de Deus. Pode ser feita em voz alta, pode ser feita em público, mas o objeto da oração é Deus. Quando nós oramos para falarmos com Deus. E se tem uma pessoa que nós nunca conseguiremos enganar em tempo algum, essa pessoa é Deus. Nós não podemos jamais deixar de sermos sinceros em nossa oração com Deus, porque Deus conhece o profundo da nossa alma e das nossas intenções. Engana-se terrivelmente quem acha que pode iludir Deus com as suas orações. Deus sabia quem aquele fariseu era, mas ele faz questão de dizer isso. Por quê? Porque ele não está, no fundo, queridos, falando com Deus, mas ele está falando com as outras pessoas que estão no templo. E aí você me diz: como assim, pastor? Não entendi, explique melhor. Ele está ali orando em voz alta, o texto diz de si para si mesmo, porque ele deseja não que Deus escute a sua oração, mas que as pessoas que estão ali no templo ouçam o quanto ele é espiritual. Ele tinha uma marca forte nos fariseus: fazer as coisas
para serem vistos pelos homens. Os fariseus sofriam do mal, do grave pecado, do temor de homens. Eles queriam ter o exterior do copo muito bem lavado, mas o interior estava sujo. Jesus chega a confrontá-los e chamá-los de sepulcros caiados, assim como os nossos sepulcros do cemitério, que muitas vezes estão bem branquinhos por fora, mas dentro estão restos mortais se decompondo. E os fariseus, eles eram exatamente assim. Externamente pareciam grandes homens de Deus, mas por dentro estavam completamente putrefados, decompostos, apodrecidos pelo pecado. As intenções deles não eram puras. Eles fingiam ser aquilo que de fato eles não eram. Por isso que o texto diz que ele orava de si para si mesmo. E embora ele use o nome de Deus, ele o faz em vão. Ele peca nesse sentido. Por quê? Porque veja como é que ele faz. Ó Deus. Ele não está orando a Deus, mas ele usa o nome de Deus. É usar do nome de Deus em vão. Ele diz, ó Deus, graças te dou. E aí ele diz o que ele não é. Vejam vocês. Porque não sou como os demais homens. Como é que os demais homens eram para aquele homem? Roubadores, injustos e adúlteros. Então ele começa a agradecer a Deus. Ele acha que está agradecendo a Deus pelo que ele não é. Ele diz, Senhor, eu te louvo pela minha vida. Senhor, eu te louvo porque eu tenho uma vida maravilhosa. Senhor, eu te louvo porque eu sou muito santo. Eu não sou como os demais homens. O que os demais homens eram? Roubadores, injustos e adúlteros. Ele está dizendo o quê? Deus, eu sou muito honesto. Eu sou muito justo. Eu não roubo. Eu não sou como os demais homens. E aí você percebe que aquele homem, aquele fariseu, ele não pede nada a Deus. Ele simplesmente começa a louvar a vida que ele acha que tem aos olhos de Deus. Ele se acha perfeito pelo que ele faz. E aí ele ainda aproveita e percebe a presença do publicano e começa a desprezá-lo e diz assim, nem ainda como este publicano. Se você notar, uma marca do legalismo, uma marca no coração daqueles que confiam em si mesmos, é a vaidade pelo que fazem e a crítica aos que não fazem o que eles fazem. Os fariseus, os hipócritas, são aqueles que têm prazer em apontar os erros dos outros, mas eles mesmos não enxergam os seus próprios erros. Eles mesmos não enxergam as mazelas do próprio coração, como diz um amigo meu. Eles não enxergam as fissuras da própria alma, mas eles são experts em observar as falhas e os pecados nos outros. Os outros são adúlteros, os outros são roubadores, os outros são injustos, eu não. E aí ele começa a dizer, eu não sou como esse publicano. Eu sou muito diferente. O meu jeito de ser é muito diferente. E aí ele agora continua não pedindo nada a Deus, mas continua declarando agora o que ele faz. A primeira parte da petição dele, ele diz o que ele não faz. Só que agora ele vai dizer o que ele faz. Ele diz que jejua 2 vezes por semana. A lei recomendava, a interpretação da lei dos fariseus recomendava que eles jejuassem pelo menos uma vez por mês. Esse homem aqui não, ele é o suprassumo da santidade, ironicamente falando, é claro. Porque ele diz que jejua 2 vezes por semana. Jejuar não é errado, mas jejuar para dizer aos outros que jejua, sim. Jejuar não é errado, mas mentir e dizer que jejuou é. Então, nós não jejuamos. Jesus orientou que nós devemos jejuar em secreto. Mas aquele homem declarava em público que jejuava, e vejam vocês, 2 vezes por semana. Ele diz ainda
que dá o dízimo de tudo quanto ele ganha. Certa vez Jesus confrontou os fariseus porque eles costumavam dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são plantinhas muito pequenas, sementes muito pequenas. Hortelã, endro e cominho, eles conseguiam tirar o dízimo dessas coisas. E Jesus diz, olha, façam isso. Não deixem de dar o dízimo, mas não negligenciem os preceitos principais da lei, que é o amor, a misericórdia, a bondade. Então, os fariseus, eles eram assim. E aquele homem, como você percebe no texto, ele está cheio de orgulho. E às vezes esse orgulho está no nosso coração também. Talvez você esteja também tomado de orgulho, achando que vai entrar no céu porque você não faz isso, não faz aquilo e não faz aquilo outro. Achando que você vai entrar no céu por causa das obras que você faz. Que você vai entrar no céu porque você é a pessoa que lê mais a Bíblia. Que vai entrar no céu porque você é a pessoa que ora mais, que jejua mais, que prega mais, que evangeliza mais, que vai mais para o culto ou ia mais para o culto, que mais assiste pregação, que mais evita o pecado. Querido, assistir pregação é muito importante, assista. Ler a Bíblia é muito bom, leia cada vez mais. Orar é uma necessidade da alma, ore, mas não para que você consiga salvar-se pelo que você está fazendo. Todas essas obras são boas, são agradáveis, desde que feitas para a glória de Deus e com a intenção certa, mas nenhuma destas obras te salva. Não pode ser salvo pelas obras, porque Cristo morreu para nos salvar. A salvação não é pela tua obra, mas pela obra de Cristo. Quando Cristo morreu por você na cruz. E fazer o bem é importante, com a motivação certa. Mas o bem não salva você. E aí, querido, quando Jesus termina essa parte, ele agora volta a atenção ao segundo personagem da sua parábola, o publicano. Olha a diferença. O publicano estando em pé também, mas veja onde ele estava, longe. E isso me dá a impressão, e bem clara no texto, que o fariseu orava próximo das pessoas, porque ele queria que as pessoas o ouvissem. Mas o publicano não, ele ora aonde? Longe. Por quê? Porque ele quer que Deus escute a oração dele, não as pessoas. Ele precisa derramar sua alma diante de Deus e não diante dos homens. E aí, posto em pé, vejam vocês, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele olhava para baixo. Você sabe quando é que nós olhamos para baixo? Nós olhamos para baixo quando nós nos sentimos culpados. Nós olhamos para baixo quando nós estamos tristes. Nós olhamos para baixo quando nós estamos envergonhados. Nós olhamos para baixo quando o nosso interlocutor, que está à nossa frente, conhece as misérias da nossa alma. E a gente anda de cabeça baixa quando a gente tem consciência de quem a gente é de verdade. Aquele homem estava envergonhado. Envergonhado dos seus pecados. E aí ele não ousava levantar os olhos ao céu, mas vejam que atitude ele tomava. Ele batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Essa expressão bater no peito envolve uma questão cultural ali. Quando as pessoas estavam em um momento de profunda dor, angústia e terror, era comum as pessoas baterem no peito. Aqui mesmo, no nosso estado, o Nordeste, a gente já presenciou cenas de mães em grande aflição pela morte de um filho, em agonia, e elas batem assim no peito,
porque a angústia está grande demais dentro da alma. Nós temos uma cena bíblica, quando Jesus está indo para a morte, as mulheres estão ali seguindo, outros seguindo, e elas vão chorando e batendo no peito, angustiadas pelo que Jesus irá passar. Essa expressão aí revela grande angústia. Ele estava com a alma aflita, abatida. Ele sabia que ele era pecador, ele não tinha obra nenhuma para apresentar a Deus, ele era consciente da sua própria miséria espiritual. E aí ele faz uma oração rápida, certeira, simples. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabem o que esse homem está dizendo? Sê propício a mim, pecador. Ele está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, apague os meus pecados. Senhor, limpa a minha alma. Corações convertidos não são corações que confiam em si mesmos para a salvação, mas são corações que dependem de Deus para a salvação. Aquele homem estava entre linhas dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, sou falho, perdido, sem ti nada posso fazer. Senhor, perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Ah, meu querido, você e eu somos pecadores. E nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa e graciosa mão de Deus. E dizer: Senhor, eu não posso me salvar. Eu não posso, pelas minhas obras, adentrar o céu. Eu sou pecador, sou falho, as minhas obras são como trapo imundo. Martinho Lutero, ele almejou entrar no céu procurando ser o melhor monge que ele podia ser. Mas quanto mais ele se empenhava, mais pecador ele se sentia. Até que um dia ele leu que o justo viverá pela fé. E ele passou a confiar em Deus para a salvação. E ali ele teve paz. E Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a tua obra que te salva, querido. Não é a tua obra que te salva, minha irmã, mas é a obra de Deus em você. É a obra de Cristo em sua vida. Aquele homem clama no mais angustioso do seu ser: sê propício a mim, pecador. Quando Jesus termina de contar a parábola, aí ele vai aplicá-la. E veja o verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O que se orgulhava de suas obras não foi justificado, mas o que se humilhou diante de Deus foi declarado justo. E aí Jesus continua e diz: porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu convido você nesse momento a confiar em Deus para a sua salvação. Eu convido você nesse momento a se humilhar diante do Senhor, a reconhecer os seus pecados e falhas, a pegar o fardo pesado da tua alma e colocar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, e a depender dele. E aí ele vai mudar tua vida e tuas obras. Mas não são as obras que vão mudar o homem. É a ação de Deus no homem que vai mudar as suas obras. Minha oração é que o Salvador te encontre, que o bom pastor te ache, ainda que você esteja longe, perdido, distante, mas que ele te encontre, te tome em seus braços graciosos e te traga para junto de si. É que você vá à presença dele e se humilhe, e ele há
de mudar sua vida, sua história, seus planos. Eu quero orar por você nesse momento. Amado Deus, bondoso, querido e soberano Pai, nós queremos pedir ao Senhor que use esse texto para transformar muitas vidas. Nós somos pecadores, falhos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Nossas melhores obras não são suficientes para sequer mencionar a salvação. Mas o Senhor é aquele que com seu amor e graça pode nos alcançar maravilhosamente e nos transformar intensa e verdadeiramente pelo teu poder. Senhor, transforma o coração de quem me assiste nesse momento e faze confiar em Ti, depender de Ti e amar a Ti sobre todas as coisas. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você conhece uma pessoa que você gostaria muito que essa pessoa ouvisse sobre a graça de Deus, encaminhe esse vídeo. Certamente você tem muitos amigos, muitos contatos. Certamente você faz parte de muitos grupos em redes sociais. O único pedido que eu te faço, espalhe essa notícia. E se você está me assistindo pela primeira vez e você desejar, se inscreva no nosso canal e coloque aqui suas críticas, coloque aqui suas observações, coloque aqui pedidos de oração. Se quiser conversar mais pessoalmente, mais particularmente, coloque seu contato, eu retornarei a você quando eu puder. Mas só se você desejar. Independentemente disso, se nós nunca nos conhecermos, se nós nunca nos virmos, eu quero dizer a você, busque a Cristo de todo o seu coração. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Amém.